Bem, vamos embora que esperar não é saber. Hoje nós vamos falar sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral. É um assunto muito interessante, mas sempre quando começamos é aquele pedido básico para você curtir, clicar no sininho das notificações, compartilhar se for possível, não é? E porque isso pode mostrar para o YouTube que é um assunto que está alcançando mais pessoas, nos ajuda bastante e não custa nada. Vamos para o nosso assunto de hoje. Então, vamos falar sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral. Por dentro das fases que moldam quem somos. Olha só que interessante, né? Acontecem muitas oportunidades na vida e que a gente às vezes não percebe e deixa escapar. Então, hoje nós vamos falar desses períodos sensíveis, que eles são umas janelas de oportunidade, para que a gente possa fazer o quê? Aprender, sentir, crescer. Então, hoje nós vamos ver como é que o cérebro aprende com o mundo ao seu redor. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Educacer, aqui da Pro Cecília Góes. E hoje esse tema é fascinante, é essencial para todos nós que cuidamos e educamos e formamos pessoas. Os períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral, para que a gente aproveite todos eles, saibamos como é que isso acontece, como isso influi na nossa vida cotidiana. Esse vídeo é para você, pai, mãe, professor, cuidador, enfim, todos aqueles que desejam compreender como é que o cérebro das crianças se desenvolve e como é que essas esperanças e das experiências vão moldar esse desenvolvimento. E sabia que isso tem muito ou tudo a ver com a nossa vida adulta? E quando a gente fala em desenvolvimento, crescimento, aprender, parece que nós estamos nos restringindo somente às crianças, à fase da infância, quando na realidade essas janelas de oportunidades, elas ocorrem e ficam, digamos assim, abertas a vida toda. Então, nós vamos juntinhos entender o que é que a ciência já sabe sobre a plasticidade cerebral. Como é que a gente pode aproveitar os momentos ideais da aprendizagem, desde a infância até a idade adulta sempre, e o que é que a gente pode fazer mesmo na vida adulta, para a gente continuar crescendo e se desenvolvendo. Ou seja, vamos ter muito claro isso, crescer, aprender e se desenvolver é para a vida toda, ok? Então, assim, tem esperança para a gente ainda depois da vida adulta? Claro que tem, claro. Então vamos direto aos pontos de hoje. Vamos dar uma mergulhada nesses períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral, nessas janelas de oportunidade em que acontece a aprendizagem com muito mais facilidade. À medida que eu estou aberto para alguma coisa, e não, fico me contendo e não prestando atenção, eu perco oportunidades. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que ter um olhar atento para a vida, uma escuta um pouco mais atenta, para que nós possamos aproveitar estes momentos que muitas vezes nós não nos importamos, no entanto, pode ser um grande aprendizado. Por exemplo, nós estamos ali pedindo para um jardineiro vir arrumar o jardim da nossa casa. E ele tem uma fala simples, porém de grande sabedoria. Porque do que ele entende, nós não entendemos. Então, por isso eu chamei o jardineiro, porque eu sou professora. E ele é que entende das plantinhas, do cultivo, de como vai afofar essa terra, como é que a gente vai regar essas plantas. Então, é uma janela de oportunidades que eu tenho aberta para eu vislumbrar um aspecto da vida que eu não conheço. Então, o que que isso faz? Faz com que
eu treine, não é, eu estimule essa plasticidade cerebral. Então, o que são esses períodos e por que é que eles importam tanto? Vamos falar também da plasticidade na infância, na vida adulta, e o papel de uma siglazinha interessante que eu vou, dizer para vocês. O papel do BNDF. Nossa, Pro, o que que é isso? É um fator neurotrófico, digamos assim, do cérebro em adultos e em crianças. Eu vou explicar melhor isso, pode ficar tranquilo. E vou dar dicas práticas para os pais, professores, cuidadores, para aproveitarem cada fase, não só no seu ofício de professar, no seu ofício do maternar, do paternar. Estou inventando palavras aqui, eh, como fazia Paulo Freire, quando ele não encontrava uma palavra no nosso idioma, ele inventava, né, como ele inventou a palavra esperançar. A boniteza do ensinar. Eu acho uma delícia a gente falar de coisas que, trazem um trabalhinho para o cérebro e junta esse entender com a emoção. É uma é um casamento bem interessante, né, a cognição e a emoção. Então, eu falei do jardineiro, né, e coincide com o que eu vou dizer agora. Esses períodos sensíveis, como eu disse, são janelas de oportunidade que a gente pode comparar, por exemplo, com plantar uma semente no tempo certo. Se eu plantar uma semente no tempo errado, conforme me ensinou o jardineiro, pode ser que ela não floresça, pode ser que eu perca essa oportunidade. Então, quais são os exemplos, assim, básicos do início da vida? Como é que a gente qual é a primeira janela de oportunidade que a gente tem? Quando a gente aprende a andar. Por quê? Porque eu deixei de ser dependente, de ter aquela ligação simbiótica com a mãe, e eu tenho a minha autonomia, eu posso andar, eu posso caminhar, então o meu olhar se amplia. A aprender a falar. O cérebro aprende por imitação e por repetição. Então, a criança vai aprendendo a falar porque ela escuta o adulto falando. Então o que que ela fez? Ela abriu a janela de oportunidade dela e, atenta ao que o adulto está falando, ela vai pegando aos poucos o sentido do que está sendo falado e aprende também a se relacionar, porque aí ela vai estar em conexão na sua autonomia, em conexão com o ambiente e com as pessoas que estão ao seu redor. E essa coisa do aprender a falar tem certos, perigos também, né. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos próximo de crianças, porque vocês já viram, acontecer esse tipo de coisa? Você tá com a criança no carro, ela tá lá na cadeirinha, e aí você tá no trânsito, aqui, em São Paulo, por exemplo, o trânsito é bem terrível, né, e você leva fechadas às vezes, e aí inadvertidamente alguém te fechou e você, pá, soltou um palavrão. Pode passado um tempo, acontece uma outra situação, você nem vai ter aquela reação, a criança imediatamente repete o que você falou. Ela não sabe nem o que significa aquele palavrão. Mas ela sabe exatamente a hora que isso funciona, exatamente a hora que ela tem que usar. Então, aprender no aprender a falar, e quando ela ganha essa autonomia, nós precisamos ter muito cuidado de ter um ambiente, vamos dizer assim, mais clean, cuidado com as palavras, porque, o ambiente é bastante responsável, eu diria que por 95% daquilo que a gente aprende. Então, esses períodos sensíveis, eles são momentos muito especiais no desenvolvimento cerebral. Por quê? Porque o cérebro vai estar receptivo a certos aprendizados. Quais aprendizados? Aqueles que estão acontecendo naquele momento. Aqueles aos quais a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E aí, é que vale o exemplo do adulto. Nós temos que valorizar aquilo que importa, aquilo que agrega, que acrescenta, e não, encher, não é, de informações e de coisas que não agregam nada, que não trazem nada de bom. Então eu vou ficar com excesso.
Você não pode, por exemplo, como a gente faz, deletar, mandar para a lixeira e depois você esvazia a lixeira e joga fora. O que entra aqui vai ficar, e vai ficar na nossa memória de longo prazo. E aí vai descendo aquele acúmulo. Pensa, você acumular em um lugar como se você tampasse, vamos supor, o tanque da sua casa, né. Então aí você vai, pondo coisa, caindo água, aquilo vai enchendo e o que está lá embaixo vai começando a criar um limbo, e eu chamaria o limbo da inutilidade, daquilo que não precisa. Então, eh, assim como nós tomamos cuidado com os alimentos, a gente não come qualquer alimento, não come alimento que está vencido, não toma remédio que a validade já foi, é a mesma coisa. Aquilo que nós colocamos dentro do nosso cérebro para processar, tem que ser exatamente aquilo que importa, né. Valorizar aquilo que é importante e deixar ir aquilo que não tem relevância, né. Então, por quê? Porque senão eu vou em uma janela não cabem tantas coisas. Então nessa janela de oportunidade eu tenho que pegar aquilo que agrega, aquilo que acrescenta, aquilo que me deixa mais rico internamente. E, portanto, eu serei uma pessoa que no convívio, eu sou aquela pessoa que tem conteúdo, que tem coisas para trocar e que, principalmente, sabe ouvir e compartilhar depois. E esse saber ouvir faz com que a gente tenha este saber, e usando essa plasticidade cerebral, este saber que eu apreendi do outro, vai ser uma troca muito interessante. Porque assim que eu sei ouvir, eu também saberei me colocar. Sempre pensando que esses momentos têm que ser de uma grande riqueza. Claro que a gente pode e deve ter momentos, em que a gente brinca, em que a gente fala um pouquinho de groselha, não tem importância, porque isso é tranquilo e eu descontraio. Tá ótimo, beleza. Mas, mesmo esses momentos do brincar, eles têm que ser, tomados de respeito, né. Tem brincadeiras que não são interessantes. E muitas vezes a pessoa não gosta. Eu vi acontecer uns dias atrás, eu estava com uma pessoa, estávamos caminhando, e essa pessoa encontrou uma pessoa conhecida. E aí ela vira: "Aí, hein, vida boa, passeando". A pessoa respondeu para ela: "Eu estou vindo do enterro da minha mãe". Olha que colocação ruim, né. Por que foi falar, eh: "Ah, vida boa, passeando", você não sabe. Então, cuidado com isso. Cuidado como você vai afetar o outro, né. Ali, qual foi a janela de oportunidade? Foi uma de acolhimento. Poderia cumprimentar e dizer: "Tudo bem com você?" Aí a pessoa poderia até dizer: "Olha, tal coisa assim, assim, fazia tempo que eu não te via", né. Então a pessoa conta: "Olha, estou vindo", no caso, né, do enterro da minha mãe. E você, na empatia, troca um sentimento com esta pessoa. Ok, né. Então você não foi desrespeitoso, não foi inconveniente, certo? Então essa comunicação, ela tem que ter uma sinergia boa, e você tem que estar atento para isso, né, porque senão, não existe essa troca, não existe esse respeito, e aí não mela um pouquinho, não fica nada bom, né. Então, quando a gente está receptivo, e principalmente começando, né, da criança, no seu desenvolvimento cerebral, quando ela está receptiva para mais aprendizados, é como se determinadas janelas se abrissem para que a criança aprenda com mais facilidade. Certas habilidades como, por exemplo, a linguagem, os vínculos emocionais, a coordenação motora. Tá bom, Pro, mas o que que precisa para que isso aconteça? Meus amores, precisa que haja estimulação, um ambiente que convide a que isso aconteça. Porque se eu tenho um ambiente sisudo, pobre em elementos que a criança pode se valer, brinquedos que, hã, são automatizados
Então, o brinquedo brinca sozinho, ela pega o controle remoto e o brinquedo vai sozinho, né. Então, assim, precisa de brinquedos, de coisas que com as quais ela se envolva, ou até assistir algum desenho, alguma coisa, mas sempre algo que agrega, que acrescenta, que enriquece, que deixa este ser mais rico internamente. Isso vai fazer com que ele aprenda aos poucos a ser aquele adolescente ou aquele adulto que vê. Sempre eu bato nessa tecla, que vê na vida offline uma riqueza muito aconchegante, muito acolhedora, porque aí ele aprende também a acolher. Eh, Esses períodos que a gente está falando, de desenvolvimento cerebral, eles são, janelas de tempo, olha só, janelas de tempo, onde o cérebro é particularmente suscetível a experiências novas. Que podem ter um impacto bem significativo na sua organização, no desenvolvimento futuro. Então, isso pode ser em qualquer circunstância, gente. E esses impactos significativos dependem de como você se prepara, para receber as emoções que vêm de fora para você. Então, para que eu receba bem essas emoções e elas venham agregar alguma coisa positiva e depois se transformem em sentimentos, eu preciso estar preparado para isso. Então, como é que é essa preparação? Desde a infância, a criança ver em nós referências para que ela aprenda por imitação, não é? E por repetição, ela aprende como fazer esse tipo de coisa. Então, vai haver progressivamente, homeopaticamente, eh, uma organização para o seu desenvolvimento futuro, né. É claro que a gente não pode só olhar para este amanhã. Fazendo bem o que estamos fazendo hoje, agora, aproveitando, por exemplo, esta janela de oportunidade que a gente está abrindo aqui, nós estamos agregando alguma coisa. Então, esses períodos são cruciais para o aprendizado, para a formação das habilidades com a infância, com a adolescência, sendo fases muito, muito particularmente importantes. Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, como eu já disse, ele tem uma propriedade de plasticidade cerebral. O que é a plasticidade? É a capacidade do cérebro se moldar às diversas circunstâncias, acontecimentos, emoções, enfim. Então, são diferentes. A plasticidade máxima na infância, porque ela ali é blaster, porque são bilhões de neurônios ali, nessa circuitaria cerebral incrível, mágica, né, e residual, que é na vida adulta. Então, a gente tem, na infância, uma plasticidade máxima e depois, isso vai, com tudo que foi agregado, fica ficam os resíduos positivos que vão alimentar, que vão, eh, estimular e manter a possibilidade de ampliar isso na vida adulta. Por quê? Porque houve vamos dizer assim, eu não gosto de falar treinamento, porque parece uma coisa meio automática, né, porque a gente treina, animais, por exemplo, né, mas sem dúvida quando a gente percebe que o cérebro aprende por repetição, e nós, fazendo este movimento do que estamos pensando para aquilo que estamos ouvindo, voltamos e armazenamos isso, isso é a função do da plasticidade cerebral, também. Então, as experiências, os estímulos, os vínculos afetivos, né, eles são imprescindíveis, inegociáveis, é fundamental para quê? Para que as nossas experiências aconteçam de forma harmoniosa, de preferência equilibrada. É aquilo que eu falei, quando a gente cuida do que está internamente no nosso na nossa mente, e aquilo que a gente externa, porque a gente ensina aquilo que nós somos, não aquilo que nós sabemos.
Toda a comunicação nossa passa pelo filtro de quem nós somos. Isso está acontecendo nesse momento, por exemplo. Eu conversando com vocês aqui, claro que eu estou, externando saberes para que a gente compartilhe isso, mas isso passa pelo filtro de quem eu sou. Então não dá, por exemplo, para eu fazer esses vídeos que a gente faz aqui, essas lives, eu faço um tipo para vocês, mas na realidade eu não creio ou não faço ou não pratico isso. Aí não vai fazer sentido. Vocês não vão sentir confiança, porque eu não vou estar sendo autêntica. Nós temos que ser quem somos, cuidando do que fazemos e atentos àquilo que nos rodeia. Então esse é o jogo da vida para que ele seja saudável, para que a gente não dê importância àquilo que é superficial e que não precisa encher a nossa cabeça de coisas que não trazem nada de bom para nós, né. Então, de preferência equilibrada, essa apreensão de mundo. Equilibrado no sentido de eu aproveitar realmente aquilo que interessa, e é como se a gente vai, por exemplo, no mercado, tem uma porção de tentações, né, o o marketing de vendas, de todas as gôndolas, todos os lugares, eles estão estrategicamente colocados para que você compre, para que você consuma. Por mais que você se segure, tá, você pôs no carrinho ali só o que é necessário, aí você vai para o caixa. No caixa está pleno de coisas que você nem queria, mas, pensando bem, né, eu vou levar isso aqui, vou levar isso aqui, daí você complementa mais coisas. Ou seja, eh este neuromarketing, ele é, às vezes, maldoso, mas ele serve ao consumo, né. Não esqueçamos que a gente vive sobre um sistema que é basicamente capitalista, não é. Às vezes o capitalismo, ele é um pouquinho perverso, porque ele te leva a consumir coisas que provavelmente você nem precisaria. Então, hashtag fica uma dica aqui. Quando você entrar nessa tentação, seja no shopping, seja no mercado, você olha para aquilo que você pegou e você diz assim: "Eu preciso disso? Se eu não tiver isso, qual é o problema? O que vai mudar na minha vida?" Pensando bem, nada, né. Então, já vamos economizar, né. Então, olha, para vocês verem, né, essa mágica do cérebro, olha que coisa incrível. O cérebro é como uma massinha de modelar, pensa isso, é uma massa de modelar e quanto mais jovem, mais maleável é. Essa é a chamada plasticidade cerebral. Então, durante esses períodos sensíveis, a plasticidade está no auge, está lá no topo. Então, vai acontecer, o quê? Vão ser possíveis as conexões entre os neurônios, e isso se forma com rapidez e facilidade. Na infância, na adolescência. Depois, tem um tempo, em que acontece aquilo que a gente chama na neurociência de poda neural. Ou seja, aqueles bilhões de neurônios desgovernadamente nessa circuitaria cerebral, eh, em ação, eles já começam a possibilitar as questões residuais, aproveitáveis, importantes, um saber que você não precisa voltar a saber todos os dias. Por exemplo, aprendeu a andar? Aprendeu a andar. Imagina se você tivesse que levantar da cama e falar: "Bom, como é que é andar mesmo? Eu preciso aprender de novo, todo dia". Não dá, não é? Se você tivesse que aprender a falar todos os dias. Isso acontece quando, por exemplo, há uma lesão no cérebro, né, alguém sofre um acidente. Tem o caso, por exemplo, eh, daquele rapaz dos Paralamas do Sucesso, eh, que ele sofreu aquele acidente terrível, onde ele perdeu a esposa, e aí quando ele volta do coma, ele volta falando inglês, porque a esposa dele era inglesa, não é? E a língua materna, ou seja, a região do cérebro onde está a língua materna, não não veio à tona rapidamente. Então ele precisou passar, o Herbert Viana, né, ele precisou passar
por um retreinamento, por período de realmente atendimento de fonoaudiológico, uma fono de fala, para que ele pudesse retomar e resgatar a função, da língua materna. Então, o cérebro, ele vem bonitinho, desde que não haja uma uma questão mais, genética, uma questão de algum problema durante a gestação, né, ou no momento do nascimento, quando falta oxigenação, mas isso é um assunto para um outro dia. Eu já entrei no bosque e já peguei o atalho aqui, vamos voltar. Eh, Plasticidade cerebral. Gente, durante esses períodos sensíveis, então, que a plasticidade está no seu auge, as conexões entre os neurônios vão acontecer com muita facilidade, elas vão se formar com rapidez e facilidade. Mas, vamos prestar atenção, isso também significa que experiências negativas podem se fixar, como, por exemplo, negligência, violência, falta de estímulo, isso também deixa marcas profundas. A gente tem muitos exemplos disso. Eu sempre pego situações de sala de aula para contar para vocês. Uma aluna disse assim, certa vez para mim: "Nossa, professora, eu não tinha pensado nisso". Estávamos falando, né, sobre a linguagem adequada, para a gente adequar isso na e tornar a aprendizagem significativa, tal. Então ela disse: "Sabe que às vezes eu falo: 'Nossa, menino, você é bagunceiro, eh, vocês não fazem nada certo'". Então, nunca a gente deve nomear a pessoa em função daquilo que ela faz, porque nós somos o que fazemos de nós, mas não somos aquilo que fazemos. Então, por exemplo, eh criança deixou o jovem, né, o adolescente, que isso é bem comum, deixou o quarto que parece um terror de bagunça. Você vai abrir o armário, ele está sujeito a avalanche, você tem que fechar depressa a porta, senão cai tudo em cima de você. Bom, então você fala: "Nossa, mas como você é bagunceiro, que horror, é nojento, você é nojento, olha que coisa horrível". Não, olha, isso que você faz não é legal, fica ruim. Você pode fazer melhor. Vamos melhorar esse ambiente aqui que não está legal. Então, ele é ele, ele não é a bagunça. Ele não é, por exemplo, ele deixou pegou, foi comer no quarto, deixou um prato, deixou mais um copo cheio, depois trouxe mais outro prato e aquilo juntou. Sim, isso não é legal. Isso é um pouquinho nojento, mas ele não é, entende? Jamais a gente pode nomear alguém por aquilo que ela faz, porque ela fez aquilo, mas não é aquilo. Então, porque senão, ela vai levar isso para a vida. Por exemplo, se ela ouvir também que ela não consegue, que ela não é capaz. "Não, deixa que eu faço, porque você quer agilizar. Não, deixa que eu faço, você demora muito, nem isso você não consegue fazer". Pronto, fez uma marcazinha bem ruinzinha e vai acompanhar essa criatura pela vida. Se você não desfizer isso ou você não tiver o cuidado de não fazer, isso vai amalgamar mesmo. Sabe amálgama, que antigamente colocava no dente, agora é porcelana, mas, aquilo gruda de uma maneira que é assim, tipo um super bonder no emocional. E aí, para tirar isso, provavelmente vai, olha a analogia que eu estou fazendo, eh, muita análise, muita terapia. E aí, como isso está colado, vai ter que descolar e extrair. Pensa numa coisa que gruda na sua pele. Quando você tira, isso vai ficar o quê? Uma ferida. Você vai ter que lidar com essa ferida. Então, gente, vamos para a cultura da prevenção? Hum? Melhor, não é? Do que a gente ter que consertar quando a fratura está exposta, o sangue está jorrando, não é por aí. Então, dá para a gente prevenir. Eu insisto sempre nisso nas nossas lives, nos nossos encontros. É muito mais tranquilo, se nós trabalharmos com a previsão, com a prevenção,
do que a gente consertar depois que o estrago aconteceu. "Ah, mas dá para fazer isso com tudo, professora?" Não, não dá. Coisas nos escapam e vai acontecer de você ter que lidar com a bagunça, né. Mas, na medida em que você pensa em cultivar cada vez mais a cultura da prevenção, menos, acidentes, menos coisas complicadas você vai ter que consertar. Por exemplo, palavras que você solta, não dá para pegar de volta, você já falou. Imagina um travesseiro de pena que você abre na janela e solta no vento, como é que você vai pegar isso de volta? Então já foi, já teve o impacto que não precisava ter. Então, imagina esse tipo de coisa explodindo aqui dentro, né. Eu disse o travesseiro soltando lá no vento, mas as palavras que você solta, elas ecoam e às vezes crescem aqui dentro e se fixam. Então, eh, nunca a gente tem que ter esse tipo de desleixo, digamos assim. Ao contrário, a gente tem que ter cuidado com isso, né. Então, eh, nesses exemplos práticos que a gente deu, a linguagem, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento muito bom de 0 a 6 anos. Me perguntaram ontem, me mostraram uma criança de 4 anos e meio para 5, e e o garoto fala tica-nu-patu-cu-teca-linga-tica. Você não entende o que ele fala. E a mãe entende o que ele fala, traduz e atende. Então, por exemplo, esta mãe foi contar, ela tem uma menina acho que de 7 anos, 8, e esse garoto de 5 anos que ele tem. Ela foi contar que eles vão ganhar um irmãozinho, né. Então ela fez uma brincadeira deles abrirem uma coisa que estava dentro de um potinho para eles tentarem adivinhar o que era. Então a menina disse juntou as palavras, isso, aquilo, e aí a mãe pergunta para o menino: "E você, o que que você acha?" Ele: "Atucutum tacadi pateto". E a menina falou: "Mãe, você está grávida?" Quer dizer, ali tem um desenvolvimento tranquilo e ali tem algo que não está bom. A criança passou dos 2 anos ainda com uma linguagem incompreensível. Então, urge que ela seja atendida por uma fono de fala. Para quê? Porque a comunicação é básica na vida. Como é que você está num grupo social? Como é que você vai conviver? Como é que você vai trabalhar se você não consegue se comunicar basicamente, né? Então, a pessoa da família dessa mãe, me procurou, mandou um videozinho para mim e perguntou: "O que que você acha, Pro, que esse menino tem?" Eu falei: "Olha, eu não posso dar um parecer só de ver um videozinho, eu tenho que saber esse histórico, eu tenho que saber essa gestação, tem que ter uma anamnese, né. Mas o que eu posso dizer de bate pronto é: esta criança precisa de uma fono de fala." Ah, tem diferença fono de fala, fono de audição? Tem, gente, tem. Mas a gente pode voltar a falar nisso daí. O meu parecer, assim, para mim, mas sem dar rótulo para a família, é que pode haver um problema fonoarticulatório. E isso é importante, não é bonitinho. Uma criança de 5 anos está falando tati-bitati, não é bonitinho, é problemático, né. Bom, então linguagem de 0 a 6 anos é o pico do desenvolvimento dessa linguagem. Os afetos e os vínculos, eles acontecem nos primeiros 2 anos de vida. Eles estão super receptivos, eles fazem aquela leitura de mundo, e interpretam do jeitinho deles. Então, o que que essa criança precisa sentir nos 2 primeiros anos de vida? Que ela é muito amada. Eu estou dizendo muito amada, mas não estou dizendo muito mimada. E aí a gente vai estar criando, um tiranozinho, né. Tudo pode, né. Às vezes pode ser até um pouco egoísta, existe até aquela fase natural, por volta dos 3, 4 anos, se a criança não recebeu tanto afeto e se ela não aprendeu a partilhar as coisas mais simples, ela pode, quando tem algum brinquedo, ela pode dizer: "É meu, me dá que é meu esse brinquedo". Não, né, aquela que tira a bola e ninguém brinca mais no parquinho, sabe assim? Então, eh
esses vínculos, não é, são importantes para que essa interação, ela venha a ser saudável. E assim, consegue emprestar o brinquedo, enfim, né. O que que acontece do 0 aos 5 anos? Progressivamente, nessa espiral crescente que eu sempre falo, vai sendo, habilitado, digamos assim, o controle motor. Então, cada vez mais ela vai tendo domínio do seu próprio corpo. E as funções executivas? Elas acontecem a partir dos 3 anos até a adolescência. Ixi, professor, agora você falou de funções executivas. E aí, o que que são as funções executivas? Dentro do nosso cérebro, existe um dos, lobos, que é o lobo frontal aqui, onde está, a nossa capacidade de planejamento, eh, onde está a zona de autocontrole. Então, função executiva é quando você vai executar alguma coisa, ou seja, temos as funções cognitivas, ou seja, a habilidade de conhecer, que está na conexão com as coisas nossas, do nosso corpo, das pessoas que estão ao redor, do mundo, enfim. E aí, como é que a gente percebe que a criança está, em equilíbrio com todas essas coisas? Porque quando ela vai executar alguma coisa, ela o faz com precisão. Ela faz exatamente aquilo que era para ser feito e não uma coisa, aleatória ou que não tem sentido, né. Se houver esse interesse maior, e vocês colocarem aí nos comentários, a gente pode fazer uma live só sobre funções executivas, porque isso é muito importante na nossa vida. Hashtag fica a dica aí, se vocês quiserem, é só colocar nos comentários que a gente volta nesse assunto. E, as relações então as funções executivas, elas com propriedade, a partir dos 3 anos até a adolescência, elas vão sendo, buriladas, elas vão sendo trabalhadas. E a apreensão aí vai acontecendo aos poucos, e aí nós vamos percebendo se esse indivíduo aprendeu ou não aprendeu, porque ele está executando, ele está fazendo alguma coisa. E também as relações sociais, elas vão se, melhorando, não é, até a adolescência, e depois esse quadro, digamos assim, ele está formado, tá. Então vamos ver alguns exemplos. A linguagem, ela tem um período sensível, que vai mais ou menos até os 6 anos. Período sensível por quê? Porque, eh, o indivíduo, a criança, o aprendente está nesta vibe, não é, de enriquecer o seu vocabulário. Então a linguagem, nesse período sensível até os 6 anos, ela vai naturalmente sendo melhorada, enriquecida, o vocabulário amplia, né. Existe até, dentro da psicologia do desenvolvimento, uns parâmetros, né, daquilo que a gente pode, perceber e achar o que está bom para aquela faixa de idade ou aquilo que está faltando, como esse exemplo que eu dei agora há pouco. Então, uma criança que estiver exposta a uma linguagem rica, várias palavras, conversas, livros, contação de histórias nessa fase, ela tem muito, mas muito mais chance de desenvolver uma linguagem rica. Mas, e apesar disso, apesar do que a gente está fazendo, estimulando, oferecendo livros, contando histórias, conversando bastante, a gente percebe que essa linguagem não se desenvolve a até os 3 anos, bom, com 2 anos já é um alerta, que a linguagem não está fluindo bem, porque as ideias não estão se compondo. Então, é já um alerta para a gente ir buscar, orientação e possivelmente um atendimento, porque pode haver algum tipo de problema que precisa ser resolvido. Então esse aprendente, essa criança, ela precisa de elementos, de ferramentas para
sair deste lugar da dificuldade, do empecilho da linguagem, para poder ir melhorando e adquirindo, então, uma fluência melhor, um vocabulário que se amplia. Muitas vezes, esse vocabulário, essa riqueza de palavras está na neste cérebro, porém não está sendo processado devidamente e na função executiva não está sendo, utilizado, não está sendo demonstrado o que ela, quer expressar. E mais uma coisa, o mesmo vale para o vínculo emocional, sabia? Porque os 2 primeiros anos de vida, eles são essenciais para formar a confiança e a base da segurança. Olha só, o mesmo que eu falei agora, vale, para a linguagem, vale para o vínculo emocional. Então, os 2 primeiros anos de vida, eles são essenciais. Por quê? Porque vai formar a base da confiança e da segurança. Como é que uma criança tem confiança e tem segurança, se existe, por exemplo, uma disfuncionalidade na relação familiar? Então, assim, ora uma coisa é certa para ela, de repente, um dos membros da família mostra que aquilo não é o certo. É claro que eu respeito profundamente a crença e a forma de pensar que a família tenha, mas, por exemplo, se uma das pessoas, um dos adultos que cuida, né, seja no vínculo materno, paterno ou enfim, ou dos avós, né. Então, assim, de um lado temos uma crença numa determinada, vamos dizer, religião ou filosofia de vida, enfim. E o outro tem uma outra crença. E ambos os lados têm uma convicção extrema e puxa esta criança, cada um puxa para o seu lado, para o que a sua crença lhe diz que é o mais certo. Então a criança fica como se fosse um cabo de guerra, ela é a corda, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Então essa cisão vai acontecer, e aí não há confiança, não tem segurança, porque ela está com referenciais, opostos, sendo que são exemplos de vida para ela, né. Então vamos pegar, por exemplo, que seja o pai ou que seja a mãe, ou enfim, quem faz o papel da maternagem ou da paternagem, bem entre aspas, eh, cada um com uma crença muito convicta. E aí, ele fica aqui como a gente fica assistindo o jogo de tênis, olha para lá, olha para cá, quem está certo? É ele ou é ela? Então, dá insegurança. E aí a perda de confiança, tá. Então, vínculo emocional nesses 2 primeiros anos de vida é fundamental. Que haja uma harmonia de referenciais para que ela se sinta segura e tenha confiança. Outra coisa, o mesmo vale para o controle motor. Nós falamos no encontro anterior sobre o brincar, né. Então, no controle motor, o que que a gente precisa? Quais aspectos que são importantes? O brincar, o correr, por exemplo, tudo isso precisa ser estimulado logo cedo. Então, assim, menos tela, menos tablet, sabe, e mais, corda para pular, mais bolichezinho para exercitar, né, essa função de mãos, braços, mais correr, mais andar de bike, mais rolar na grama, né, mais brincar de cambalhota, guerra de travesseiro, tudo isso é muito legal, porque esse controle motor, embora seja uma brincadeira, pensa numa guerra de travesseiro, por exemplo, né, em cima de uma cama de um colchão de mola. Ela tem que controlar para não cair, porque ela vai pular, né, tá estimulando toda a parte, sanguínea, tá bombeando o coraçãozinho e tá atenta ao controle motor. Ela vai receber a almofada ou o travesseiro que seja e vai devolver, enfim. Olha que coisa interessante, né, um controle motor, uma brincadeira, exercita bastante essa parte neurosensório-motora que a gente falou. Por isso, a gente relembra que brincar não é perda de tempo.
é investimento no cérebro da criança. Vejam bem isso. Brincar é investimento no cérebro da criança. E não tem como ter um brincar diante de uma tela, de um tablet, porque ali é estático, não é? Você movimenta, no máximo um dedinho e, você está batendo sempre num mesmo lugar do cérebro, o que pode vir a causar, eu vou falar uma coisa um pouquinho séria agora, um foco irritativo. Porque pensa se você ficar cutucando, cutucando a sua pele sempre num lugar, vai fazer um foco irritativo ali. Então, assim, o brincar com todas essas coisas, ele tem uma amplitude que toma como um todo e isto é equilibrado, né. Então o que que acontece se os estímulos não forem oferecidos no tempo certo? Isso tem consequência, minha gente. Vai causar o quê? Atraso, dificuldades de aprendizagem e, depois para consertar, um esforço dobrado, claro, né. Se nós não fizermos a coisa no tempo certo, não nos atentamos para aquilo que é necessário e adequado para aquela faixa de idade, depois para consertar, pode ser doloroso. Não para o adulto, mas para essa criança que está sentindo a dificuldade. E aí vai mexer aonde? Na autoestima. Porque ela vai entrar para o ensino formal, mesmo se ela estiver na educação infantil, ela vai perceber que ela não deslancha igual seus amiguinhos. Ela vai perceber que ela não consegue acompanhar determinadas propostas, desafios e coisas que a professora propõe. Então, ela começa a se recusar, ou ela toma 2 atitudes, ou ela se encolhe feito um caramujinho, pedindo a Deus que ela fique invisível, né, que ninguém venha solicitar que ela participe, ou: "Já que eu não consigo, eu vou causar". Então ela começa a contagiar os outros para fazer uma baguncinha básica, porque ela não está conseguindo mesmo, né, então ela vai fazer alguma coisa que ela consegue fazer, que é fazer arte, né. Então, vamos pensar nisso. Tem consequências se os estímulos não forem colocados no tempo certo. Se nós não oferecermos uma vida offline rica, gostosa, interativa, eh, brincalhona, satisfatória, prazerosa. Então, agora, quais são as compensações possíveis? Mas nós temos que ter atenção. Compensações possíveis serão com mais esforço. Por quê? Quando uma janela de oportunidade se fecha, sem que o estímulo necessário tenha acontecido, o cérebro vai perder parte dessa facilidade natural, dá para entender? Porque não aproveitou, então perde vai ficando empobrecido. Então, mas assim, nem tudo está perdido. Não significa que o aprendizado seja impossível, não, não é isso. Mas vai exigir mais esforço para o recrutar dessas habilidades, quando se fizer necessário, tanto da criança, e se isso perdurar e não houver atendimento, não houver, ninguém se atentou para isso, ela leva isso para a vida adulta. E aí, esse esforço vai ser maior, vai se tornar mais difícil. Eu me lembro quando eu trabalhei uma época que foi bastante prazerosa para mim, e foi trabalhar com alfabetização de adultos. Então, nós tínhamos, eu trabalhava nessa época na área de treinamento de uma estatal aqui em São Paulo, e aí eu fui fazer esse programa, eu criei esse programa de alfabetização para, os adultos que trabalhavam mesmo no operacional, né. Então o que que eles utilizavam? Eles mexiam com coisas, pesadas, martelo, britadeira, então eles tinham as mãos já um pouco calejadas, mas uma vontade enorme de fazer parte do mundo como as outras pessoas faziam. E então, a gente começou o trabalho com eles. E, gente, é
tão prazeroso. O aluno vem, assim, quando ele consegue dominar a posição de pinça com o instrumento de escrita, e ele consegue começar a articular as letras no papel. E aí, isso faz um bom tempo já, né. Eu fiquei só uns 8 anos na área de treinamento empresarial, né. E aí quando eles vinham com uma revista, um jornal embaixo do braço: "Professora, olha, eu vou ler para você esse pedacinho aqui". E eles liam para mim aquele pedaço com uma satisfação, uma alegria. Agora eu posso ler o nome do ônibus, eu posso saber, não só olhar o número, eu posso saber, eu não preciso pedir para ninguém. Né. Olha que coisa boa. Então, não significa que quando essa janela se fechou lá atrás, que o aprendizado vai se tornar impossível. Não, exigiu um pouquinho mais de esforço? Sim, exigiu, mas é viável. Então, as crianças, os aprendentes que têm dificuldade de aprendizagem, a gente precisa saber a causa, por que isso está acontecendo. Pro, você vai entrar no assunto dos déficits, dos transtornos, hoje não, hoje não, mas nós vamos fazer isso. O que eu estou dizendo é, se há algo que não é compatível com, aquela idade que você percebe que, no parâmetro das outras crianças, essa criança está apresentando alguma dificuldade, ela certamente, seja a conduta de se fechar, ou seja a conduta de causar, ambas são atitudes de alguém que está pedindo socorro. Eu estou sofrendo, eu estou numa situação difícil, tá doendo para mim, né. Ela pode até não falar, mas você tem adulto, você tem que perceber, para acudir, né. Então é por isso que a intervenção precoce, quanto mais cedo, melhor, ela é muito importante, especialmente em casos de atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento é um outro assunto que dá uma live todinha. Então eu estou aqui, eh soltando, assim, alguns ganchozinhos, e que eu espero que nos comentários vocês me falem: "Fala mais sobre essa questão de atraso do desenvolvimento", né. Bom, e aí, assim, a plasticidade continua na vida adulta, será? Sim, mas ela vai ser mais lenta e vai exigir mais esforço. Então, quanto mais exercitado, menos lentidão e menos esforço extra, né. Então, lembra que eu falei aquela siglazinha do BDNF? Ok, esse papel desse fator neurotrófico é exatamente isso, é esse exercitar que vai fazer com que esses fatores se desenvolvam, né, no cérebro. Por isso, é importantíssimo que haja estimulação nos ambientes, relações saudáveis e desafios cognitivos, porque se não há desafio, se não há um propósito, para quê, né, que eu vou participar de alguma coisa? Bom, a boa notícia, tem que ter uma boa notícia, né, que a gente estava falando dos estragos. A boa notícia é que o cérebro continua plástico ao longo da vida, garanto. Nós adultos também podemos aprender, aliás, devemos e podemos aprender sempre e nos desenvolver. Então, é claro que mais para a idade adulta, essa plasticidade ela é um pouquinho diferente. Ela é mais lenta, perdão, mais dependente de motivação e de repetição. Mas o esquema é o mesmo, não é? Motivação, repetição. É como o cérebro gosta de aprender, é assim que ele faz. Então, este fator neurotrófico, ele vai estimular a formação de conexões cerebrais. Então, esta sigla BNDF, que é o fator neurotrófico, ela é uma sigla em inglês que, originalmente é Brain Derived Neurotrophic Factor. Não sei nem se eu pronunciei certo, mas é isso aí. Então por isso que é BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. É esse fator importantíssimo. É uma proteína, esse BNDF é uma proteína que desempenha um papel crucial no crescimento, no desenvolvimento, na manutenção dos neurônios
sendo especial principalmente para essa plasticidade das sinapses que a gente faz e também para a sobrevivência do nosso sistema nervoso. Então, em resumo, esse BDNF é uma molécula importante, ela foi batizada assim por conta da da pesquisa que foi feita, ok? Então ela é uma molécula importante para a saúde e para a função do cérebro. E ela vai ajudar a manter a comunicação entre os neurônios, protegendo, cada vez mais o cérebro contra os possíveis danos. E como é que essa molécula aparece funcionando, Pro? Exatamente com toda essa sequência que nós falamos, né? Com o exemplo do adulto, com uma conversa e um ambiente saudáveis, eh, com a estimulação da vida offline. Então, e quando é que isso também é ativado? Com exercícios físicos, quando tem qualidade de sono, quando a gente aprende alguma coisa nova e quando nós nos relacionamos de forma saudável. Pronto, o BDNF ficou mais simples de entender, tá certo? Então, será que exercício físico, ter uma boa qualidade de sono, dormir bem, né, aprender algo novo e nos relacionarmos de forma saudável, isso é só para criança? Não, né? É para a vida inteira, é para nós todos. Nós conosco mesmos em primeiro lugar. Vamos lá na primeira live, autocuidado, lembra? Então, nos relacionarmos bem conosco mesmos, porque, eh eu acho que eu disse isso também na live passada, que nós temos que fazer parte da nossa agenda. Isso é uma grande verdade. Então, você precisa estar bem, fazer exercícios físicos, cuidar da tua qualidade de sono e procurar sempre aprender algo novo, porque, isso vai colaborar para que a gente, tenha relacionamentos e viva de uma forma mais saudável, né. Então, isso tem uma grande importância para pais, professores, e a gente reforça aqui, gente, o papel do adulto como um facilitador e mediador, né. Se eu disser só facilitador, eu estou facilitando muito, porque parece que o outro não tem capacidade, não é isso. Mas é o estimular de maneira estruturada, de maneira criativa. Então, o que que a gente tem que fazer? Olha uma dica boa, valorizar o nosso cotidiano como um espaço de desenvolvimento e conectar, né, com a cultura da prevenção e do cuidado. Conectarmos constantemente com a cultura da prevenção e do cuidado. Percebe que esse é uma duplinha imbatível, se nós mantivermos, né. Então, vamos agora recapitular um pouquinho esses pontos principais, mas antes disso, eu vou contar para vocês a história das janelas de oportunidade da Lúcia. Num vilarejo chamado Vale Flor, havia uma antiga casa com janelas muito especiais. Elas não abriam com o vento, nem com a força. Elas só se abriam quando alguém cantava a canção certa, no tempo certo. A pequena Lúcia nasceu então nessa casa. Assim que ela chegou ao mundo, algumas janelas começaram a ranger devagar, como se despertassem de um longo sono. Era a janela do afeto, da linguagem e do brincar. No primeiro ano, a mãe da Lúcia embalava a Lúcia no colo, olhava nos olhinhos dela e respondia a cada balbucio com um sorriso. E a Lúcia percebia o sorriso da mãe. A cada troca de olhar, a janela do vínculo se abria mais um pouco e a casa se enchia de uma luz morna e viva. Mais tarde, o pai começou a cantar canções e contar histórias para ela. Com isso, a janela da linguagem se abriu com mais força e de lá saíram passarinhos de palavras prontos para voar pela casa. Havia também uma janela escondida lá no alto, mas era uma janelinha mais tímida. Era a janela da autorregulação.
Ela só se abria se os adultos acolhessem o choro da Lúcia sem pressa, ensinando que toda emoção tem um lugar, toda emoção tem nome. E aí a Lúcia foi aprendendo a nomear as suas emoções. E assim foi feito. O tempo passou e algumas janelas começaram a se fechar. O que teria acontecido? Elas não batiam mais, não trancavam, apenas se fechavam devagar, como flores ao anoitecer. Certo dia, um visitante chegou na vila do Vale Flor. Era uma mulher adulta, que tinha os olhos muito curiosos. Perguntou ela então à avó da Lúcia se ainda era possível abrir essas janelas que já estavam fechadas. "É possível sim", respondeu a avó, com a voz de quem já cuidou de muitos. "Mas depois de certo tempo, elas não respondem mais à canção. Elas precisam de trabalho, de paciência e de algo que as aqueça por dentro. A isso nós damos o nome de esperança. E também aqui para nós, de neuroplasticidade." A visitante sorriu, voltou para sua casa, decidida a cuidar das suas próprias janelas e das de cada criança que cruzasse o seu caminho. Moral simbólica da história: cada janela representa um período sensível. A canção certa, no tempo certo, é o cuidado adequado na fase ideal. A luz que entra é o que? O potencial que se realiza. E a neuroplasticidade no adulto, ela é mostrada pela personagem da visitante, que ainda pode transformar-se com esforço e com atenção. Então, a gente fez uma analogia, né, da das janelas de oportunidade aqui, na história da Lúcia, que vivia no Vale Flor. Então, recapitulando esses pontos principais, o que são os períodos sensíveis? São as janelas de oportunidade, ou seja, são os períodos em que o cérebro está mais aberto para as mudanças, para o aprendizado, com experiências que vão moldando essas conexões neurais de uma maneira mais profunda, cada vez melhor, cada vez mais intensa e cada vez mais positiva, dependendo da qualidade do estímulo que foi apresentado. Isso acontece como? Na influência do ambiente. Né? O ambiente e as experiências vividas durante os períodos de aprendizagem, crescimento, vão ter um impacto bem maior, no desenvolvimento cerebral, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, quando a gente faz alguma dinâmica, assim, por exemplo, eu sempre falo de sala de aula, né, para as pessoas se colocarem com lembranças. Que lembranças você traz da sua trajetória escolar no ensino fundamental, por exemplo? Então, a gente tem pode ser uma experiência positiva e uma experiência negativa. Eu faço bastante vezes essa dinâmica, né. E eles ficam em duplas e um conta para o outro as suas experiências positivas e negativas, depois eles verbalizam para mim. Então, quando são expressadas tanto uma experiência positiva quanto uma negativa, aquilo vem carregado de um sentimento que foi gerado por uma emoção, ou positiva ou negativa. E aí a gente percebe a alegria quando eles expressam uma lembrança boa e a dor, e às vezes eles chegam às lágrimas por lembrar-se de uma emoção negativa que aconteceu e pela qual eles foram afetados. Então tem um impacto a longo prazo essas coisas, lógico que tem. As experiências nos períodos sensíveis, elas podem afetar sim o desenvolvimento das habilidades, vão afetar os comportamentos e até mesmo a saúde mental no futuro. Olha que perigo, né, gente? Então, quais são os períodos sensíveis-chave para a gente ir fechando? Primeira infância até os 3 anos. Até os 3 anos, a gente vive todas as sensações que nós vamos viver ao longo da vida. Nossa, pro todas? Sim, todas. Ah, mas elas vão ser iguais a vida toda? Não, pode mudar, existe o palco da nossa mente, não é? Em que as cortinas se abrem para cada acontecimento. Então, podem mudar os atores, pode mudar o enredo,
mas as sensações elas vão se intensificar ou se enfraquecer, dependendo do quanto esse indivíduo é preparado para estar no mundo, certo? Então, na primeira infância, esse é um período, de rápido desenvolvimento cerebral, por causa daquela circuitaria que eu falei, daqueles bilhões de neurônios, né. Então, é quando acontece a maioria das conexões neurais. Ok, agora, até os 6 anos, nesse período, o cérebro ele vai continuar a se desenvolver rapidamente, com 90% das conexões cerebrais já estabelecidas. Ok, agora vamos para a adolescência. O cérebro passa por uma remodelação bem significativa e tem mudanças aqui no córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação emocional e, mais uma vez, dizendo das funções executivas, ou seja, ele vai executar melhor as coisas, tanto quanto este cérebro foi preparado para isso. Então vamos lá. Qual que é a importância desses períodos sensíveis? Primeiro, um aprendizado otimizado, ou seja, as crianças vão ter mais facilidade de aprender novas habilidades, como línguas estrangeiras, tocar instrumentos musicais, durante esses períodos. Costuma-se falar, né, no saber popular, que a criança é como uma esponja, ela vai, eh, assimilar tudo. Sim, vai, né. Isso não significa dizer que depois isso não pode acontecer, só que é como nós dissemos, vai ter um pouquinho mais de esforço, mas é possível acontecer. E aí a gente vai ter que ter o quê? Constância, permanência, porque senão não acontece. Então, aprendizado otimizado, ok. Que mais? Desenvolvimento de comportamento. Por quê? Porque as experiências durante esses períodos, elas vão influenciar todo o desenvolvimento de comportamentos éticos e saudáveis. E a ética é uma coisa que vem de dentro para fora, e a moral de fora para dentro. Moral é algo da sociedade onde a gente está inserido. E a ética é aquilo que a gente aprendeu enquanto valores, e é o que vai ditar, não é? E vai compor o desenvolvimento da nossa personalidade e a formação do caráter. Muito importante isso. Então, gente, muito importante. Esse alerta eu sempre falo e é importantíssimo. Intervenções precoces. Não vamos deixar o problema se agravar, porque quanto mais tempo passa, quanto menos se intervém, quanto mais tempo demoramos para achar esta causa, maior é o prejuízo, né? É como você não cuidar de uma doença física e ela vai se agravar, não é? E e aí, assim, eu falo uma coisa interessante que as pessoas às vezes se assustam, né. Eu digo assim: a gente tem que, fazer uns check-ups, pelo menos anuais. "Ah, mas você fica procurando doença?" Não, vocês têm que procurar um geriatra. E eu tenho, por exemplo, já há algum tempo, nesses últimos 17 anos, né, alunos de pós-graduação, né, e aí são todos adultos e pessoas novas, né. "Ah, professora, quando que a gente tem que, procurar um geriatra?" Eu falo: "Que idade vocês acham?" "Ah, quando tiver uns 70, 80 anos." "Ah, você tem que procurar um geriatra quando você tiver 30 anos." "Ah, como assim, professor? Mas 30 anos a gente é novo, né." "Mas você vai fazer o quê? A prevenção. Esse profissional vai te dar qualidade de vida, para você preventivamente se cuidar." Né. Então, nas intervenções precoces, voltando agora para a questão da infância, para se preparar um adulto saudável, né, o que que a gente precisa? Pensar em tudo isso que foi falado, para que nós possamos entender esses períodos sensíveis, para poder ajudar a identificar os potenciais problemas, atrasos que podem estar acontecendo no desenvolvimento desse indivíduo e permitir que essas intervenções sejam ok, sejam mais eficazes, né. E o que que pode então, no caso, professor, o que que vai afetar esses períodos sensíveis? Vamos lá. Estresse tóxico. O estresse excessivo e crônico, ele vai prejudicar muito o desenvolvimento cerebral, muito, especialmente durante esses períodos sensíveis. Eu lembrei agora, veio como um jato, assim, um acidente que aconteceu numa escola aqui em São Paulo, não preciso nomear,
mas, o aluno tirou a própria vida por conta de ter um excesso de exigência. A gente tem, na cultura oriental, uma exigência muito grande com os estudantes, com os aprendentes. Então, assim, a gente tem uma certa porcentagem de suicídio infantil. Isso é muito triste, péssimo. E também tem aquela cena bem marcante do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o menino tinha uma habilidade natural para a linguagem cênica, né. E o pai queria uma outra coisa dele, exigia tanto, e ele tinha tanto receio, tanto medo, não é, de que o pai percebesse que ele estava com desenvolvendo habilidades que não eram exatamente acadêmicas, que iam para aquele caminho, eh, dele assumir a empresa do pai, e chegou num nível de exigência que ele vai e tira a própria vida. Então, esse estresse tóxico em excesso, se ele, ficar crônico, óbvio que ele vai prejudicar o desenvolvimento cerebral, né, e pode levar a atitudes extremas. E o que mais que pode causar isso? Negligência e maus tratos. A gente ouve falar disso, gente, bastante, né. A falta de estímulos e cuidados adequados pode levar a alterações das conexões cerebrais com consequências a longo prazo. Então, assim, eu ouço muitos, muitos relatos e de alunas me contando que crianças chegam à escola, com sinais de maus tratos. Essas crianças estão se desempenhando não muito bem, hã, na escola, claro, não é? Existe um peso grande, de uma situação que ela vem passando, um desgaste emocional maior do que elas podem suportar, e ainda querem que ela, se desempenhe bem na escola. Não tem como. Preciso que a gente cuide dessa questão e, se não houver outro jeito, a gente, denuncia, a gente chama conselho tutelar, mas não podemos deixar a criança seguir em sofrimento. Por quê? O seu cérebro, as conexões cerebrais vão ser altamente prejudicadas. Então, outra coisa, além da negligência e maus tratos, são as doenças e os traumas. Doenças e traumas vão afetar bastante este desenvolvimento cerebral e o estabelecimento das conexões. Claro que doença não é algo que a gente quer, mas é algo que se pode tratar. E traumas são coisas que, se estivermos atentos, nós podemos sim evitar. Ninguém é perfeito. Muitas vezes, acontecem situações, mas que a gente, se estiver atento, a gente retoma aquele assunto, aquele acontecimento e reconstrói, transforma aquilo, né. Então, é fundamental que a gente possa proporcionar um ambiente seguro, um ambiente que estimula essas crianças durante esses períodos sensíveis, que são os primeiros anos, né. E por quê? Porque daí a gente vai garantir que eles possam ter acesso a experiências mais positivas, mais saudáveis e que vão favorecer um desenvolvimento cerebral próximo do ótimo, né. Quanto mais próximo do ótimo, melhor. Então, nós adultos, e eu fiquei com essa imagem do jardineiro por conta de uma lição que eu tive de um jardineiro, né. Mas isso eu conto numa outra hora. Nós adultos somos jardineiros do desenvolvimento da criança. Nós precisamos conhecer essas janelas, respeitar os ritmos, oferecer estímulos e cuidar das emoções. Esse item eu tenho que frisar mesmo. Nós adultos somos jardineiros do desenvolvimento das crianças. Precisamos conhecer as janelas de oportunidade, essas janelas, respeitar os ritmos de cada um, oferecer estímulos e cuidar das emoções. Então, isso não tem importância, não foi nada. Sim, foi, para ele é importante, ele sentiu, doeu, ele não ficou confortável com aquilo que aconteceu. Acolhe essa emoção, acolhe esse sentimento e ajuda essa criança a dar nome a esse sentimento. Então,
Vocês, pais, professores, cuidadores, vocês não precisam ser especialistas em neurociência de forma nenhuma, mas vou dar para vocês uma responsabilidade. Vocês precisam ser especialistas em presença, afeto e escuta. Isso é tranquilo. Não precisa ser especialista, precisa ser alguém que quer fazer o melhor para aqueles que vocês amam, para aqueles que vocês cuidam. Então, quanto mais nós cuidarmos agora, menos teremos que remediar depois, né? Melhor prevenir do que remediar é uma frase muito velha, mas muito sábia. Porque antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça, né? Então a prevenção é o caminho mais eficaz e mais humano que pode ter. Então, minha gente, vamos ficar bem atentos nessas janelas de oportunidade. E vamos combinar o seguinte: se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilha, envie para alguém que cuida, que educa ou que ama uma criança. Participe, deixa aqui as suas dúvidas, suas experiências, conta o seu caos aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos sobre limites sem violência que a gente vai falar talvez no próximo encontro. Autorregulação e cultura da prevenção. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro.